começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Olá com vocês, tudo bem? Mais uma videoaula para vocês. A gente vai fazer exercícios de física moderna, exercícios de meia-vida, exercícios de decaimento alfa, beta e gama. Espero que você esteja animado para isso, tá? Então a gente vai começar nosso exercício. Mas antes disso, uma pequena revisão, tá? Então vamos lá para a pequena revisão. O que é meia-vida, tá? A meia-vida de um elemento radioativo é o intervalo de tempo após o qual o número de átomos radioativos existentes em certa amostra fica reduzido à metade. Então, meia-vida é tempo. Tempo de quê? Para que aquela amostra, o número de átomos radioativos caia para metade. A meia-vida é chamada também de período de semidesintegração, tá? Por isso que a gente vai usar aqui esse tempo aqui, a gente vai chamar de P de período, tá certo? O que acontece? Quanto tempo que ela vai gastar, né? Então vai dividir por 2 e aí você tem o período, né? Que isso acontece. Esse período é fixo. Então, exemplo, você tem lá 10 amostras, certo? 10. Elas gastam, por exemplo, um dia. Aí você vai pegar 10 dividido por 2, certo? Que dá 5 vezes 1. Ou se você tivesse 20, né? O número de átomos fosse 20, dividido por 2, daria o quê? 10. Se o período fosse um dia, você multiplicaria por 1, tá certo? Esse seria o tempo para poder chegar aqui. Aí você divide o quê? Por 2 a primeira vez, tá? Depois, a segunda vez, você vai pegar essa amostra e vai dividir por 2 de novo. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pela inversa a segunda. Então, o denominador fica 4. Mas note bem que eu não escrevi 4, eu escrevi 2 elevado ao quadrado, que é 4. Por que isso fica fácil de você ver? Que 2 elevado a 1 é porque é a primeira divisão. 2 elevado a 2 é a segunda, 2 elevado a 3 é a terceira, até 2 elevado a n vezes repetindo isso, tá? Então, o intervalo de tempo, se a gente perguntar qual é o intervalo de tempo, tá? É só você pegar quantas vezes a gente fez essa semidegradação vezes o período dela, ok? O número de átomos não desintegrados vai ser quanto? Vai ser o número inicial dividido por 2 elevado a x. X é o quê? Quantos eventos a gente repetiu, tá? Massa de átomos não desintegrados, a fórmula é parecida. Então, vai ser a massa de átomos não desintegrados, vai ser a massa inicial dividido por 2 elevado a x. X é esse aqui, ó. Se você dividiu por 2 uma vez, então aqui, esse x seria 1. Se você dividiu duas vezes, esse x seria o quê? 2, tá? Isso vai ficar mais claro para a gente nos exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Gráfico, né? O gráfico de meia-vida. Vou até dar uma aumentada aqui. Bom, no gráfico de meia-vida, o que acontece aqui, senhores? Eu coloquei a função aqui, né? N, né? O número de átomos é igual ao número inicial. Então, aqui, ó, é uma função exponencial. Então, vai dar essa curvinha aqui, ó. Não é uma parábola, não é uma hipérbole, tá? O que acontece nesse decaimento? Então, você tem N, aí é o primeiro momento, o primeiro intervalo de tempo, tá? Primeiro intervalo de tempo, que eu poderia chamar de T1, tá? Seria quem esse T1? Esse T1 seria o tempo necessário para que haja o decaimento de N para N sobre 2. Vou pegar a amostra que eu tenho, dividir por 2, aí eu teria o tempo 1, tá? Quem seria o T2? O meu T2 seria quem? Eu já dividi por 2, vou dividir por 2 de novo, então vai ficar N dividido por quanto? Por 4. Depois eu teria meu T3, que seria, já dividi por 4, dividir por 2 de novo, daria N0 dividido por quanto? Por 8. Certo?
Aplicando aqui logaritmo, fazendo um trabalho matemático com essa equação aqui, eu posso falar que meia vida é igual a 0,693 a vida média. É o tempo de vida média no decaimento. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer exercícios para fixar esse conteúdo e esclarecer melhor isso aí. Vamos lá fazer exercício? Isso aqui é só uma revisãozinha, tá, senhores? Da parte teórica. Exercício do Ramalho, tá? O exercício 420 da edição 10, se não me engano, fala o seguinte para você. Dispõe-se de uma amostra de 32 gramas. Então, qual que é a massa inicial que eu tenho? A massa inicial que eu tenho é de quanto? 32 gramas. De quê? De um isótopo radioativo. Ponto final. Então, essa é a informação que eu tenho, que a massa inicial desse isótopo radioativo é de 32 gramas. Depois de 60 dias, então qual é o meu intervalo de tempo aqui? Meu intervalo de tempo aqui, meu ΔT, foi de quanto? 60 dias. Guarda isso aí. Depois de 60 dias, a minha amostra, né, residual é de 1 grama. Então, a massa que eu vou ter agora é de quanto? 1 grama. Certo, senhores? Qual a vida média desse isótopo? Eu teria N maneiras de fazer isso daqui, tá? Então, vamos começar por uma. Então, vamos ver o seguinte. Eu poderia falar o seguinte, que a massa residual é a massa inicial dividido por quem? Por 2 vezes elevado a x. Magno, meu professor não faz assim não, ele faz esse esqueminha. Eu vou fazer o esqueminha daqui a pouco para você, tá? Qual que é a massa residual? A massa residual é 1, tá? Quanto que é a massa inicial? 32 gramas. Dividido por quanto? Por 2 elevado a x. Esse 2 elevado a x que está dividindo vai passar para cá o quê? Multiplicando, tá, senhores? Então, aqui, ó, está dividindo, a gente passa o quê? Multiplicando. Então, vai ficar o quê, senhores? 2 elevado a x vezes 1, 2 elevado a x, que é igual a quanto? 32. Isso é uma igualdade, né? Você já é um aluno expert em matemática, né? Você pode pegar o 32 e fatorar o 32, né? Estou aqui no meu canto de rascunho, tá? Por 2 dá quanto? 16 por 2 vai dar quanto? 8 por 2 dá quanto? 4 por 2 dá quanto? 2 por 2 dá quanto? 1. Então, 32 é a mesma coisa de 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó, eu posso falar que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a quinta. Se é uma igualdade, ó, essas bases são iguais. Então, portanto, meu x é igual a quanto? Meu x é igual a quanto? 5, certo? Quantas vezes eu fiz esse evento? 5 vezes. 5 vezes aconteceu esse semidecaimento aí, tá? Bom, o que é o tempo, tá? O que é o intervalo de tempo? O intervalo de tempo seria quantas vezes repetiu vezes quem? O período. O intervalo de tempo é quanto? 60 dias. Quantas vezes repetiu? 5. Tá? Esse período de tempo é o que a gente chama de meia vida, tá? Então, P seria de quanto? O meu P seria de 60 dividido por quanto? Por 5. E isso daria quanto? 12 dias. Então, aqui seria a minha meia-vida, 12 dias. Vamos ver se isso faz sentido? Vamos lá, senhores? Ver se faz sentido? Então, qual é a minha massa inicial? 32. Quanto que eu vou chegar? 1 grama. Então, vem cá comigo, ó. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Vou pôr em verde aqui para vocês, ó. Eu tenho quantas gramas? 32 gramas. Lembrando que não pode ficar 10, tá? Por que não pode ficar? Porque fica 10 gramas. Oh, piada horrível. Curtiu a piada? Não, né? Você sabe, né? Piada ruim é sempre... piada ruim. É verdade.
Quer dizer, às vezes não. Então, divide por 2, né? Meia vida. Então, vai para quanto? Para 16. A gente até fez isso na hora que a gente fatorou, né? 16 gramas. Depois vai para quanto? Vai para 8 gramas. Depois vai para quanto? Ah, vai para 4 gramas, Magno. Ah, beleza. Depois vai para quanto? 2 gramas. Depois vai para quanto? 1 grama. Então, ó, qual foi o intervalo? Eu tive um intervalo, 2, 3, 4, 5. Entendeu o que é esse 5 que nós achamos aqui? Aí você pergunta, ah, Magda, eu prefiro fazer esse esquema aqui, ó, divide por 2, divide por 2, divide por 2, beleza. Bom, aqui deu 5 intervalos. Mas vamos pensar que no exercício eu não tivesse 32 gramas. Sei lá, se eu tivesse 1000 gramas, certo? Se eu tivesse 2000 gramas, aí você ia ficar na prova o tempo todo, divide por 2, divide por 2, divide por 2, divide por 2, até chegar em 1. Ia tomar um tempo razoável, né? Tá, agora o que você precisa entender? Que esse intervalo de tempo aqui total, esse intervalo de tempo total aqui que a gente tem, certo? Que vale quanto? Vale 60 dias. Então esse aqui, ó, é 60 dias. Agora, eu tenho esses 60 dias dividido em quantos intervalos? Em 5 intervalos. Então vai ter que ter quanto cada intervalo? 12. 12 dias, 12 dias, 12 dias, 12 dias, 12 dias. Você percebeu aí que a vida média é um período constante, tá? Que eu chamei de P. Essa é a minha vida média. Certo, senhores? Firma o bet. Firma o bet, que agora a gente vai pegar uns exercícios um pouco mais aprofundados, né? Para a gente poder fazer. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Próximo exercício. Exercício 421 do livro do Ramalho aqui, né? Período de semidesintegração do tecnício. Então tá aqui esse elemento aqui, né? 95,43. É de quanto? É de 20 horas. Calcule sua vida média. Não é meia vida, ele quer a vida média. E aí, a vida média, a gente vai ter uma formulazinha, tá, gente? Que vai ser período, vai ser igual a uma constante que é 0,693. Isso aqui, gente, é um T engraçado, tá? É uma letra grega, tá? Não é que eu invento essas letras, não. Isso é uma letra grega aí para fazer um T de tempo de vida média, certo? O período de decaimento é quanto? É 20, que é igual a 0,693. Esse daqui está multiplicando, né? Ó, esse aqui está multiplicando. Passa para cá o quê? Dividindo. Então vai ficar o seguinte: 20 dividido por 0,693. Bom, agora não tem jeito, tem que fazer essa continha, certo? Você pode fazer no braço, né? Ó, mas eu preciso que você entenda o seguinte: se fosse dividido por 1, daria 20, não é? Mas é um pacotinho menor do que 1, é quase meio, então vai quase que dobrar isso daqui, tá? Só para você ter uma noção, certo? Vamos pegar a calculadora. Então, vamos lá, senhores. 20 dividido por 0,693. Marco, posso usar a calculadora? Meu conselho sempre é que você faça no braço, depois usa a calculadora para conferir. Mas por questão de tempo, tá? Vamos aqui. Deu 28,86. Tá certo? 28,86. Então, aqui deu 28,86. O que? Horas. Como que você sabe que é horas? Porque o período foi dado em horas. Se o período fosse dado em dia, a resposta seria dia. Certo? Belezinha aqui, senhores? Tudo bem com vocês? Então tá bom. Pronto, senhores. Calculado a vida média dessa amostra. Tá ok? Agora vamos aprofundar mais um pouquinho, tá, senhores? Agora, exercício 422, exercício da FUVEST. Agora começa a ficar no nível mais top.
tá? Então vamos lá, senhores. Exercício da FUVEST, senhores. Aqui o nível já ficou um nível top, tá? O isótopo radioativo. Às vezes você tem a tabela periódica, mas na tabela não tem o nome do elemento. Não tem problema, tá? O que você precisa saber é que esse aqui, ó, ele tem quanto? 86 prótons. 222 é o total de prótons com nêutrons, tá? Então você vai perceber que tem um excesso de nêutron. Ele não está estável, tá bom? Formados a partir do urânio, que tem 92 prótons, e esse número 238 é o total de nêutrons mais os prótons. Então tem excesso de nêutron aqui, também não está estável. Por emissão sucessivas de partículas alfas e beta. Então, primeira coisa, eu preciso saber como que é a emissão alfa e a emissão beta. Se você não assistiu às aulas anteriores, convido você a assistir a aula anterior, tá? Vou deixar aqui uma descrição para você, tá? Tá no vídeo do PET, terceiro ano, terceira e quarta semana, exercício 6. Eu fiz um resumo sobre alfa, beta e gama, tá? Tá aqui, senhores, a revisãozinha do decaimento alfa. Como que eu tenho um decaimento alfa, tá? Eu peguei até o próprio urânio. No decaimento alfa, o que acontece no decaimento alfa? Eu tenho um núcleo de hélio, então eu vou perder 2 prótons para formar o núcleo de hélio e 2 nêutrons. Então esse 4 aqui é o total, tá? 2 é o número de prótons, com mais 2 nêutrons, eu vou ter quanto? 4, tá? Então aqui eu até especifiquei naquela aula, né? Eu tenho 92 prótons, tá? Que é do urânio, 92. Para dar os 238, eu tenho que ter 146 o quê? Nêutrons. Então, aqui, o que é importante você perceber? Eu vou perder sempre 4 desse total. E aqui sempre vai diminuir quanto? 2. Vamos voltar no nosso exercício? Então, vamos lá, senhores. O que eu tenho? Eu tenho o urânio 238, certo? Com 92 prótons. Vai haver um decaimento, certo? E vai o quê? Eu vou perder núcleos de hélio, tá certo? Então, eu vou ter que chegar aonde? Nesse elemento químico, com 86 e 222. Então, eu vou ter que perder aqui de 4 em 4. Então, se eu pegar aqui, ó, 238 menos 222... eu vou ter quanto? 6, 1, sobra resto 0. Eu vou ter 16. Só que isso vai decair em quantas vezes? Vai decair 4 vezes. Por que vai decair 4 vezes? Porque na hora que decai 4 vezes, eu vou ter... 4 vezes 4, 16. Lembra que nesse total, eu sempre vou perder 4? Sempre vou perder 4, tá, senhores? Então, vamos fazer isso aqui. Eu vou ser didático. Eu não estou fazendo um exercício com pressa, tá, senhores? Então, vamos lá agora. Você já entendeu que dá 16, né? Então, vamos lá. 4 vezes. Então, é o seguinte, senhores. Ó, eu vou ter aqui. O que eu quero? Eu tenho urânio 238, certo? O meu urânio 238, ele vai ter o quê? 92, tá? Aí eu vou ter o primeiro decaimento alfa, tá? Então ele vai perder 2 aqui. Então ele vai ficar aqui com 90, tá ok? Na hora que ele ficar com 90, ele vai passar para ser esse elemento químico aqui, ó, tá? Então vai ser o TH. Aqui, ó. TH. Só que ele perde 2 aqui e perde 4 em cima. Então, aí vai ser 234. Mais um núcleo de hélio aqui, ó. Certo? Perde 2 prótons aqui. E aqui perde mais 2 nêutrons, que dá o total de 4, tá? Percebeu isso aí, ó? 234 com mais 4, 238. 92 com mais 2. Desculpa, 90 com mais 2 dá quanto? 92, certo? Só que isso vai decair de novo um decaimento alfa, tá? Então, agora eu vou pegar agora quem? O TH
certo, senhores? Que ele tem quanto? 90, vai decair, ó, 90, 234, ele vai decair, tá? Vai emitir um decaimento alfa, então ele vai passar agora para quanto? 90, ele vai passar para 88. 88. Isso vai ter que acontecer 4 vezes, tá? Então, só sabendo didático, depois eu vou fazer isso aqui de outra forma, tá? É para você ir entendendo e vendo isso aqui e memorizando o que é o alfa. Então, aqui o 88 é o AC na tabela periódica. Então, tá aqui o AC. E aqui vai passar a ser quanto? 230. Eu perdi 4. Mais quem? Mais o núcleo de hélio. Aqui tem os 2 para dar os 90. E aqui vai ter o 4 para dar 234. Agora eu tenho um AC. Eu vou decair de novo para quem? Vou decair de novo para alfa, tá certo? Vou colocar agora aqui em vermelho, tá? Então eu vou ter quem? O AC vai decair, então ele tem 230 e aqui tem 88, certo? Ele vai decair, decaimento alfa. Então aqui vai perder 2. Se ele perde 2, vai para 86. Se ele vai para 86, aí eu tenho quem? Eu tenho o RN. Tá, aqui é 86, tá aqui na tabela periódica, aqui no cantinho, ó. Certo? E aqui vai para 226 mais quem? Um hélio, tá? O núcleo de hélio. O 2 aqui para dar o 88, né? Ó, o 2 para dar o 88, mais 4 aqui em cima. Que os 4 vai dar os 230. Certo? Nó, Marcos, chegamos no que eu queria. O que eu queria no exercício? Volta lá no texto, né? O que a gente queria? Tirar aqui a minha tabela periódica. Eu queria chegar no RN 86, cheguei nele. Só que 222. Nossa, Marcos, mas 222, aqui a minha conta deu 226. Está errado? Não, não está errado. Eu vou ter que tirar mais um decaimento, tá? Vou colocar aqui em azul. Então, eu vou ter o RN 86, 226. Ele vai ter mais um decaimento alfa, tá? Para poder chegar no 222. E aí ele passa para quem? 84. Ele vai passar para quem? Para o PO, certo? Que aqui vai ser quanto? 84, beleza? E aqui vai ficar 222 mais o hélio. Que eu tenho 4 para dar os 226 e o 2 aqui para dar 86. Mas, Magno, no final agora, então eu tenho PO, certo? Mas aí ele fala que tem o decaimento beta. E aí a gente precisa lembrar do decaimento beta. Vamos lá no decaimento beta, senhores? No decaimento beta, lembrando que eu tenho 2 decaimentos. Eu tenho beta menos e eu tenho decaimento beta mais. No decaimento beta menos, tá, senhores? O que eu vou ter? Eu vou ter um nêutron se transformando em um próton, certo? Liberando um elétron e um neutrino, tá? Então, observe bem aqui o que eu vou ter, ó. Ó, nesse caso aqui, ó, eu peguei esse elemento químico aqui, ele tinha 32, era o total. O que é esse 32? É o número de prótons e de nêutrons. E aqui eu tenho o quê? 15 prótons, certo? Então, quer dizer que eu tenho 17 nêutrons. Um desses nêutrons vai se transformar em próton, então ele passa para 16. Só que aí eu tenho 16 com mais 16, né? Porque era 17, ficou 32. Quer dizer que esse número total aqui não muda. Então, quando eu tenho um nêutron transformando em um próton, beleza. Ok? Show de bola. Tá? Então, é importante você entender que esse número não muda, certo? Esse é o decaimento beta menos. Então, eu vou transformar nêutrons em prótons
emitindo o quê? Elétrons e neutrinos, tá bom? Vamos voltar para o nosso exercício, então. Cheguei aqui, ó. Agora eu preciso saber quantos betas eu vou fazer. Então, agora é beta, tá? Tudo isso aqui que a gente fez até agora foi alfa, tá? Então, até aqui nós fizemos 4 decaimento alfa. Guarda isso. Guarda isso aí bem aí. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o decaimento beta. No decaimento beta, eu pego um nêutron e transformo em próton. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Eu tenho PO, né? 222. O que vai acontecer? Ele é 84. Ele vai ter um decaimento agora beta. Então, quando ele tiver o decaimento beta, um desses nêutrons se transforma em próton. Então, ele vai para quanto? 85. Quem que é o meu 85 na tabela periódica? Vou puxar a tabela aqui para a gente. Vem para cá. Então, estamos aqui. É o AT. Então, ele se transformou em AT. O 222 não foi alterado. Ele emitiu, né? Isso aqui ele emitiu mais um elétron, mais um neutrino. Certo? Mas eu quero chegar em 86. Então, agora eu vou pegar agora quem? O AT 222, 85, e vou ter outro decaimento que beta. Então, um desses nêutrons que estava aqui vai transformar em próton. Então, ele vai passar a ser quem? 86. Aí eu volto em quem? Meu Rn. Que é quanto? Aqui, 222, porque aqui não altera. Ele vai eliminar um elétron mais um neutrino. Agora eu cheguei. Quantos beta? Eu tive dois decaimentos do quê? Betas. Então, isso tudo aqui para você poder entender o que aconteceu, tá, senhores? E é bom que você revise o que é beta e o que é alfa, beleza? Tem outro jeito de fazer esse negócio aqui? Tem outro jeito de fazer, sim, senhor. Tá? Qual seria o outro jeito para a gente poder fazer isso aqui? Então, vou pegar aqui e vou copiar o exercício de novo aqui. Então, vamos lá, senhores. Vê se você concorda comigo. Eu vou ter o meu urânio 238, 92, certo? Que vai acontecer decaimentos alfa, decaimento beta, tá? Então, no decaimento aqui, eu vou ter decaimento alfa mais decaimento beta, certo? Eu não sei quantas vezes isso, né? Quantas vezes alfa, quantas vezes beta, né? Mais, quem aqui no final? Mais elétrons, mais neutrinos, ok? Então, vamos lá, senhores. Vamos devagarzinho. E isso tudo vai ter que dar o quê? Isso aqui ainda tem mais o elemento que sobrou, que é o Rn 222, 86. Certo? Então, vamos lá. Vamos pensar. O que acontece? Aqui, no alfa, eu perco o quê? Eu perco 2, não é isso? Então, esses 2 que eu vou perder, não sei quantas vezes, né? Mas, que eu vou chamar aqui de x, que eu não sei quantas vezes que eu vou perder o alfa, tá? Então, aqui eu vou ter x vezes que eu vou perder quem? O 2. Esse tanto de 2 que eu perdi, mais o 86, vai ter que dar quanto? 92, certo? Beleza? Tranquilo? Show de bola, não é isso? Aqui, senhores, eu perco 4, que é do total, certo? Isso também é o quê? X vezes, que eu não sei, tá? Aí, y vezes beta, faz de conta que eu não sei, que é 2, tá? Faz de conta que eu não sei. O que vai acontecer? O total não muda nada, certo? Só que o que acontece? Agora, aqui que é a questão para entender. Eu vou somar o 2.
com 86 para poder dar quanto? Os 92. Então, 2 mais 86 para dar 92. Mas, como vai ter transformação de nêutrons para prótons, esses prótons não existiam. Então, eu tenho que tirar. Tem que tirar quanto? Eu tenho que tirar 1, né? Por que eu estou colocando menos 1 aqui? Porque ele não existia. Agora, a gente dá conta de fazer isso em forma de equação. Eu posso fazer o seguinte, ó. 238, certo? Vai ser igual a quanto? 4 vezes x, tá aqui, ó, 4 vezes x. O beta não altera nada, então é zero, esquece ele. Esse elétron foi eliminado, neutrino é carga desprezível, tá? E aqui eu tenho que ter quanto? Mais 222. Mais 222. Esse 222 está positivo, passa para cá o quê? Negativo, dando total de quanto? 16. Já fiz essa conta. Que é igual a 4 vezes quem? Vezes x. O 4 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo, tá, senhores? Então, vai ficar 16 dividido por 4. Portanto, meu x é igual a quanto? 4 vezes quem? 4 vezes o decaimento alfa. Agora, nós vamos para o decaimento beta. O decaimento beta, eu vou colocar aqui em vermelho, tá? Quem que seria? O 92, que seria igual a 2 vezes o x, menos 1 vezes o y, certo? Mais quanto? 86. Então, da onde que eu tirei isso aqui? O 92. Aqui eu estou perdendo, né? Esses dois que eu perdi, com mais o 86 que eu tenho aqui. Beleza, estou somando eles. Esse menos 1 por quê? Porque esse próton não tinha, foi um nêutron que transformou em próton. Então, por isso que ele está menos. Então, vamos fazer a conta aqui, senhores. Quanto que é o x? O x eu já sei. Então, 92. O x vale 4, tá? Então, 4 vezes 2 dá quanto? 8 menos y mais 86, certo? 92 é igual a quanto? 94 menos y. Então, vai ficar 92 menos 94 é igual a menos y. Vou até apagar aqui para ficar mais nítido, né? Menos y. Então, vai ficar 92 menos 94 dá menos 2. Com menos de lá, dá mais 2. Então, meu y é quantas vezes? 2. Então, aqui eu fiz em forma de sisteminha, montei uma equação, tá certo? Aqui, senhores, ó, eu fiz decaimento por decaimento. É importante você ver isso para você memorizar. 4 vezes o alfa, 2 vezes quem? O beta, tá certo? A gente não acabou de ler o exercício, hein? A gente parou na leitura. É a principal fonte de contaminação radioativa ambiental nas proximidades das jazidas de urânio. Por ser gasoso, o isótopo, tá, do Rn 222, né, atinge facilmente os pulmões das pessoas, onde se converte em PO 218, com tempo de vida média de 3,8 dias. Letra A. Calcule o número de partículas alfas e de partículas betas emitidas, considerando a formação de um átomo de radônio, agora ele falou o nome aqui que é radônio, no processo global de transformação de urânio em radônio. Considere as variações do número atômico e dos números de massa que acompanham a emissão de partículas alfa e beta para a resolução da questão. Alguém está falando, o número de massa. E o elétron que você colocou lá, que saiu? A massa do elétron basicamente é desprezível, tá? A gente já calculou isso. Quantas partículas, quanto decaimento alfa, né? Quantas partículas alfa a gente vai ter? 4. E quantos decaimentos beta? 2, para a gente poder chegar. Letra B. Calcule o tempo necessário para que o número N0 de átomos de radônio retido nos pulmões de uma pessoa seja reduzido para N16
pela conversão em Polônia. Ah, rapaz, então agora aqui, senhores, então vamos lá para o exercício. Agora vamos fazer a letra B. Estamos aqui, senhores. Agora, por isso que às vezes é importante fazer a fórmula, né? Eu tenho ele quer saber, calcula o tempo necessário para que isso aconteça. Então, ele quer o intervalo de tempo. O intervalo de tempo é quantas vezes esse fenômeno vai acontecer vezes a meia-vida do elemento, tá? A meia-vida que eu estou chamando de P, tá? Do elemento é igual a quanto que ele colocou? 3,8 dias. Eu não sei quantas vezes que esse fenômeno acontece. Ele quer que chegue em n elevado a 16, certo? Então, para chegar em n elevado a 16, tem duas maneiras de você pensar, tá? Você poderia pensar em n0, aí você poderia pensar que era n0 sobre quanto? Sobre 2, n0 sobre quanto? Sobre 4, n0 sobre quem? Sobre 8, n0 sobre quanto? 16. Quantos intervalos a gente ia acontecer? 1, 2, 3, 4. Agora, quem bate o olho já vê que 2 elevado à quarta é quanto? 16. Pronto, fechou. Saberia que era 4 eventos que a gente teria, entendeu? Então, cada intervalo de tempo desse daqui, ó, vale quanto? 3,8 dias. Aqui passou 3,8 dias. Aqui 3,8 dias, mais 3,8 dias. Então, aqui, senhores, estamos juntos, né? Então, aqui o ΔT seria de quanto? 4 vezes quanto? 3,8. ΔT seria de quanto? 4 vezes 8 dá 32, vão 3. 4 vezes 3 dá 12. Com mais 3 dá 15. Então, vai dar 15,2 dias. Esse é o período de tempo para que isso possa ser transformado no pulmão do camarada. Exercício gostoso, exercício aí top de linha, física moderna. Espero que tenha gostado, hein? Nossa, só para desenvolver tudo aquilo lá de alfa, beta e gama, detalhadinho, que você não vai achar, dificilmente vai achar em algum lugar, deixa um joinha, curte, seja grato, se inscreva no canal, comente aí, minha piada aí foi boa ou foi ruim, hein, cara? Não lembra da piada? É do 10 gramas. É, que não pode ser 10 gramas, entendeu? Lembra da piada? A piada é ruim, mas o que vale é o vídeo. Fica com Deus. Fui.